Terminou a visita de Joe Biden à Arábia Saudita. O presidente norte-americano foi estreitar laços e pedir mais petróleo. Rússia intensifica a ofensiva contra o norte, sul e leste da Ucrânia. Portugal, Espanha, França e Roménia ardem há vários dias. Em Portugal, as temperaturas começam a descer. Macedónia do Norte aprova acordo com Bulgária, abrindo caminho à adesão à União Europeia. Terminou a controversa visita de Joe Biden à Arábia Saudita. O presidente norte-americano deixou o país após uma estadia de menos de 24 horas para garantir o aumento da produção petrolífera e estreitar laços. No discurso na Cimeira dos países do Golfo, Biden prometeu que o seu país não voltará às costas à região, deixando espaço para outros. Só está a tornar-se claro para mim como os interesses americanos estão estreitamente interligados com os sucessos do Médio Oriente, disse, garantindo: não nos afastaremos e deixaremos um vazio a ser preenchido pela China, Rússia ou Irão. Procuraremos construir a partir deste momento com uma liderança americana ativa e de princípios, concluiu. Por seu lado, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, prometeu aumentar a produção de petróleo para 13 milhões de barris máximos por dia, salientando que não poderá aumentar mais para satisfazer a procura de petróleo nesta crise energética global. A visita fica marcada pelo encontro entre Biden e Mohammed bin Salman, acusado pelos serviços de informação americanos de ser o cérebro do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Biden, que tinha prometido tratar a Arábia Saudita como um pária, diz que o príncipe herdeiro lhe disse que não era o responsável e que fez tudo para punir os responsáveis. Um ataque russo na sexta-feira deixou uma cratera de 2,5 metros na praça central em Kramatorsk, uma grande cidade e centro administrativo do Donbass, no leste da Ucrânia. Autoridades ucranianas por todo o país relataram novos ataques de mísseis e bombardeamentos no sábado, que mataram pelo menos mais 16 civis. Mortes que vieram depois de forças militares russas terem anunciado que estavam a intensificar a ofensiva contra o país vizinho. De acordo com o porta-voz do Ministério Russo da Defesa, os militares russos teriam atacado uma base provisória de forças ucranianas em Mykolaiv, no sul do país, causando mais de 200 mortos. A ofensiva russa atingiu áreas no norte, no leste e também no sul da Ucrânia. De acordo com este voluntário de uma ONG, no Donbass, cada viagem é um risco, porque ninguém sabe ao certo quando é que os foguetes russos vão cair. Entretanto, em Kramatorsk prosseguem os esforços para retirar os cidadãos ucranianos mais idosos das áreas mais perigosas. O opositor russo Andrei Pivovarov foi condenado esta sexta-feira na Rússia a 4 anos de prisão por ter liderado um grupo pró-democracia. O ativista de 40 anos é o ex-diretor executivo da Open Russia, uma organização entretanto banida. Pivovarov fica também proibido de exercer qualquer atividade política durante 8 anos. Em Portugal, as temperaturas começam a baixar e o incêndio de Baião continua a preocupar os bombeiros. O país lamenta a morte do piloto André Serras no combate ao fogo e há críticas ao estado dos terrenos públicos. O Estado não limpa nada. Limpa mais o particular do que o Estado, por vezes. Nós vamos por aqui a estrada, toda a gente vê. As árvores, às vezes, até faz túnel. Umas por outras. Não havia de existir isso, não era? É claro, como é que o fogo não há de passar de um lado para o outro com facilidade? Passa. A fornalha que envolve faixas do sudoeste da Europa é a segunda em semanas, com os cientistas a culparem as alterações climáticas e a preverem episódios mais frequentes e intensos de condições meteorológicas extremas. Em França, a situação ainda é tensa. O subprefeito de Arcachon diz que estão, e isto é motivo de satisfação, com 3.150 hectares de área ardida, mas salienta que o fogo não está sob controle, não está contido, e este é um ponto extremamente importante a destacar. Em Espanha, após 3 dias muito difíceis, as autoridades que coordenam o esforço de combate às chamas dizem que a situação melhorou ligeiramente numa das frentes de incêndio.
Na Roménia Ocidental, os bombeiros extinguiram mais de 20 fogos rurais nos últimos 3 dias, afetando quase 100 hectares de culturas no condado de Mehedinti. Em algumas áreas, os habitantes tiveram de proteger as casas pelos seus próprios meios. O Parlamento da Macedónia do Norte aprovou por maioria a proposta francesa destinada a resolver a oposição da Bulgária, abrindo assim a porta ao início de negociações com vista à adesão à União Europeia. A oposição, contudo, não gostou, abstendo-se e abandonando a Câmara de 120 assentos. O Parlamento, dominado pelos sociais-democratas, com o apoio de partidos da minoria albanesa, aprovaram a proposta, com um total de 68 votos. Em Bruxelas, as notícias foram recebidas com agrado. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não escondeu a satisfação nas redes sociais. O acordo alcançado implica uma alteração constitucional com vista a reconhecer a minoria búlgara do país. Nas ruas, as opiniões dividem-se. Este cidadão da Macedónia afirma que não está alinhado com nenhuma parte, mas acredita que as coisas vão melhorar. Este outro afirma que não está satisfeito, ele é macedónio e não búlgaro, e este acordo ele denuncia-o como mau. Para terça-feira está previsto o arranque de negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte, depois da luz verde dada pelo Parlamento de Skopje. A capital da Geórgia, Tbilisi, serviu de palco este sábado ao primeiro encontro bilateral entre os chefes da diplomacia da Arménia e do Azerbaijão após o conflito de 2020 sobre o controle da região de Nagorno-Karabakh. O encontro decorreu no âmbito de um acordo alcançado em maio sob mediação da União Europeia, cujo objetivo seria chegar a um tratado de paz duradoura. Na sexta-feira, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou esperar resultados concretos deste encontro. Antes da reunião, ministros da defesa de ambos os países acusaram-se mutuamente de terem iniciado tiroteios ao longo da fronteira. Em 2020, 6 semanas de combates resultaram em mais de 6.500 mortos. O conflito terminou com a intervenção da Rússia e com a Arménia a ceder vastas áreas que controlava desde há décadas. Forças israelitas afirmam terem destruído um complexo militar subterrâneo do Hamas, situado na faixa de Gaza, em resposta a um ataque noturno de rockets. Os ataques com rockets provenientes da faixa de Gaza tiveram lugar durante a noite, poucas horas depois da conclusão da visita do presidente Joe Biden a Israel e territórios palestinianos. Os rockets disparados de Gaza não causaram vítimas ou danos em território israelita. De acordo com as forças israelitas, um dos rockets teria sido interceptado pelo sistema de defesa aérea. O ataque contra Israel não foi reivindicado por nenhum grupo palestiniano. A visita do presidente norte-americano incluiu um encontro com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. Joe Biden reafirmou o apoio à solução de 2 Estados e lamentou não estarem reunidas as condições para o regresso às negociações. O Festival Europeu de Manga e Cultura Japonesa, Japan Expo, está de volta a Paris após 2 edições canceladas em 2020 e 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Os fãs estavam ansiosos. Esta jovem diz que está muito feliz por estar aqui numa das primeiras Japan Expo desde a Covid e que está muito feliz apesar de haver muita gente. O sumo marca a presença, pela primeira vez representado pelo Paris Sumo, o único clube em França dedicado a este desporto tradicional no Japão. Kibo Richie diz que querem ir para além dos clichês sobre o sumo, que é um desporto com valores reais, uma verdadeira nobreza, como todos os desportos, que desenvolve um sentido de coragem, pugnacidade e técnica. Música, desporto, mangas, jogos de vídeo, cosplay, cozinha nipónica e muito mais pode ser apreciado até este domingo no Parque de Exposições Paris Nord Villepinte.